gente! Como vocês estão? Aqui é a Brenda e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como tem sido os meus cuidados com a pele, né? Algum tempo aí que eu tô sofrendo com acne e eu tô usando o Roacutan já tem 5 meses, mas antes de começar com ele eu tomei alguns outros medicamentos, eu fiz outros procedimentos, mas não teve jeito, eu tive que começar com o Roacutan, então eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi essa história e como que tá sendo a minha experiência. Então, quando eu era adolescente, que era a época de ter espinhas, né, eu não tinha. Eu tinha, assim, uma ou outra, mas aquela coisa normal, sabe, não tinha problema com a pele mesmo. Eu usava um sabonete pra pele minha pele era oleosa, sempre foi, mas eu usava um sabonete e, assim, estava tudo certo. Só que as espinhas que eu tinha, né, desde essa época, eram espinhas, assim, que elas ficavam muito vermelhas, muito inflamadas. Não era aquela branquinha, sabe, tanto que eu não espremia, eu nunca espremia espinha, porque era aquelas tipo interna. E aí, por ser muito inflamada, elas demoravam muito para cicatrizar, ficava tipo 1 mês, e quando melhorava ficava a mancha, né, não sei se é porque ficava muito tempo, e mesmo sem eu mexer, sem eu, eh, estourar, né, ela ficava manchada. Mas assim, normal, nunca me incomodou. Quando foi em 2023, mais ou menos ali no meio de 2023, junho, julho, agosto mais ou menos, eu comecei a ter muita espinha. Começou a ter, dava principalmente nessa região aqui, ó, na minha bochecha do lado direito. E era só aqui. Tinha, tipo, muitas, mas era só aqui. Aí eu comecei a achar estranho, falei: "Uai gente, o que que é isso, né?". Eu comecei a usar outro tipo de sabonete, comecei a passar uns cremes que eu vi na internet, mas não melhorava. Quando foi em setembro, eu fiquei noiva. Aí eu fiquei preocupada, porque a gente já marcou nosso casamento rápido, né? Eu me casei em março do outro ano. Então eu falei: se esse trem não melhorar, eu vou ter que procurar algum tratamento. Aí eu esperei ele até outubro, mais ou menos, novembro, e não estava melhorando. Eu não quis usar, porque normalmente a gente vê os relatos das pessoas falando que no início piora muito, né, que pode ter aquela a fase de piora mesmo, que aumenta muito o número de espinhas, que a pele fica extremamente ressecada, o lábio fica extremamente ressecado. Então eu fiquei com medo, porque faltava ali 3 meses para o meu casamento, então eu não tinha tempo para ficar, para esperar ter essa piora para depois melhorar. Então eu resolvi não usar o Roacutan naquela época, e ela me passou um outro tratamento. O medicamento que ela me passou na época foi a tetraciclina. Eu comecei a tomar, é um antibiótico, né? Eu comecei a tomar e eu tomava uma dose bem alta. Eu nem lembro agora exatamente, mas acho, não sei se era 4 por dia, era uma coisa assim. E realmente melhorou. Assim, no meu casamento já tava ótimo. Tinha sumido, as espinhas estavam, as manchas, né? Mas a mancha, pelo menos a maquiagem cobre. Quando tá a espinha com a textura, não tem como cobrir. Mas eu ficava muito enjoada com esse medicamento, muito enjoada, eu passava muito mal, sabe, eu não conseguia comer direito, mas eu tomei. Eu tomei ele ali por 4 meses mais ou menos, né, tomei até meu casamento. Depois que passou o casamento, eu parei de tomar, porque era esse o objetivo e já tinha melhorado, né. E ela falou assim: "Ah, vamos parar de tomar pra ver", até porque era um antibiótico, eu não podia ficar usando pro resto da minha vida. Quando foi em março, eu parei de tomar, e aí minha pele estava ótima. Eu vou deixando algumas imagens que eu tiver das épocas, né, e aí vou mostrando pra vocês, mas em março minha pele já estava excelente. Quando foi ali por volta de julho de 2024, começou de novo, né, começou a pipocar muito nessa região, na mesma região aqui na bochecha direita, só que aí também começou do outro lado. Não sei por quê, né, só dava mais nessa região, pouquíssimas que eu tinha na testa. E aí eu até foi bem na época que eu fui na ginecologista, e aí eu conversei com ela, a gente fez exames para ver se não era alguma coisa hormonal, tal, e aí não era. E eu voltei na dermatologista, né, e mais uma vez ela falou para eu usar o Roacutan. Só que eu não sei, eu acho que eu tinha um trauma de Roacutan, de coisas que eu já tinha ouvido falar, as pessoas falando que era muito ruim, não sei o quê, e eu tinha muito medo de usar.
Eu tinha medo de porque eu já vi o povo falando tudo, né, que a pele fica muito seca, que o lábio, assim, parece que tá rasgando, o olho fica seco. E aí eu falava: "Ai gente, mas meu caso nem é tão grave assim pra eu precisar passar por isso, né". Mas aí ela foi e me passou um outro tratamento, que foi a isotretinoína, foram 2 medicamentos dessa vez, foi a isotretinoína e um antibiótico, que agora eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar aqui pra vocês. Lembrando que esse vídeo eu não tô recomendando nada pra ninguém, tá? Não tô falando pra ninguém usar nenhum desses medicamentos, só tô contando como que foi a minha experiência. E aí eu comecei a tomar esses 2 medicamentos, ali por julho, agosto também, mais ou menos nessa época. E esse eu passei um pouco menos mal do que eu passei com a tetraciclina, mas ele me deixava um pouco enjoada também. Mas mesmo assim eu tomei, acho que eu tomei uns 3 meses, e nesse caso não resolveu, né. Na verdade, no início eu acho que ele piorou, aumentou bastante as espinhas, minha pele ficou mais oleosa. E aí, eu voltei lá, ela falou assim: "Ué, Brenda, não tem outra opção", entendeu. Seria o Roacutan mesmo. E aí, nesse período que eu tomava esses medicamentos, eu também passava alguns ácidos, né, alguns cremes que ela me recomendava, mas mesmo com esses cuidados, nessa segunda etapa não melhorou. Então eu falei: "É, não vai ter como, vou ter que começar com o Roacutan". Aí a gente fez os exames, isso já foi ali mais ou menos por novembro, lá para outubro, novembro do ano passado. E aí fiz os exames, tal, estava tudo tranquilo, e eu comecei a tomar o medicamento. Agora já é maio, né, já tô no 5º mês, e assim gente, pra ser sincera com vocês, tá sendo muito mais tranquilo do que eu imaginei. Muito, muito tranquilo mesmo. Primeiro mês, eu estava com muito medo de piorar, né, de pipocar a minha cara inteira. Mas no primeiro mês, o que eu senti? Minha pele ficou mais oleosa, realmente ficou, mas eu não tive uma espinha. Tipo, nesses 5 meses que eu tô usando, eu acho que eu tive 2 ou 3 espinhas no meu rosto, assim, contando o tempo inteiro, sabe. Eu não tive essa fase de piora. No primeiro mês, minha pele ficou mais oleosa, eu achei que ia piorar, mas depois também já voltou ao normal. E voltar ao normal não quer dizer que ela ficou seca, ela ficou realmente normal, sabe. Eu achei que ia ficar aquela coisa, assim, que a gente sabe, né, quando, por exemplo, quando tá frio, quando a gente passa um sabonete que resseca a pele, que a gente parece que não consegue nem mexer direito, eu tinha medo de ficar assim, mas não ficou. Minha pele ficou com uma textura super normal. Meu lábio, eu acho que o que mais incomoda é o lábio, mas mesmo assim, é um ressecamento meio que tranquilo, né, pelo menos para as expectativas que eu tinha. Teve uma vez que sangrou, né, teve uma vez que rachou muito, assim, e sangrou, e teve uma vez que eu tive um sangramento nasal também, mas tudo isso foi no primeiro mês, mas foi assim, pouquinha coisa, bem pouco mesmo. Mas o lábio, eu uso manteiga de cacau, tipo, o dia inteiro eu tô passando, mas eu uso até aqui ó, tem até um aqui ó, eu tô usando o Carmed, nem tá focando. Eu uso o Carmed mesmo, assim, normal, nem é. Ela até me passou uns produtos mais potentes, mas eu não vejo necessidade. Agora que tá começando o frio, eu não sei como vai ser. Pode ser que resseque mais, né? E talvez eu precise de algum que realmente seja mais hidratante. Mas por enquanto, eles estão dando super certo. O que me incomoda às vezes é quando eu uso batom. Mas isso é um problema que eu acho que eu já tinha, sabe? Porque muitos batons que eu usava ressecavam muito o meu lábio. Às vezes, assim, gloss ou qualquer batom, se fosse principalmente aqueles mais baratinhos, eles sempre ressecavam meu lábio, ressecava muito. Então, agora eu não tô conseguindo usar. Eu praticamente não uso mais batom, eu uso só a Carmed. E por isso eu comprei essa mais rosinha, que eu tinha aquela transparente. Aí eu comprei essa rosinha pra dar uma cor, mas tá sendo muito mais tranquilo. O cabelo eu senti que ressecou, tá? No primeiro mês, assim, ressecou muito. Meu cabelo sempre foi mais seco, né? Meu cabelo nunca foi oleoso, tal. Eu cuido dele, eu hidrato, mas ele sempre foi, o tipo dele é seco, né? E aí, no primeiro mês ele deu uma ressecada boa, viu? Aqui agora ele tá até bonito, tá bem arrumado, porque eu fui no salão hoje. Mas eu tô cuidando bastante, eu tive que aumentar meus cuidados, eu até comprei uma máscara melhor, né, de hidratação pra ajudar mesmo, mas deu uma ressecada, só que também, assim, não é aquela coisa assim, meu Deus, que espiga de milho. Dá pra controlar, né. Cada um tem a sua experiência, né, cada corpo reage de uma forma diferente.
Mas eu, como eu falei, eu tinha medo, porque várias amigas minhas que tomaram tiveram experiências péssimas, né, então, por isso que eu tinha esse receio. Mas pelo menos pra mim tá sendo muito tranquilo. Como eu disse, eu tô no 5º mês, a médica falou que provavelmente vai ser meu tratamento vai durar 7 meses, né, então já tá mais perto do final do que do início. E agora eu não tenho nenhuma espinha. Desde quando eu comecei o tratamento, desde o 1º mês, eu não tive nenhuma espinha. Tenho as manchas, aqui não dá pra vocês verem, né, porque eu tô com maquiagem e tal, mas vou deixar uma foto aí. Uma coisa que eu percebi é que, como eu falei, eu sempre tive as manchas, né, sempre ficou a manchinha vermelha, mas eu não tinha aquela cicatriz profunda. Nunca tive, apesar da espinha ficar muito tempo, não ficava aquela cicatriz com relevo, sabe. E agora eu senti que tá ficando. É uma coisa assim, não é tão gritante, mas eu percebi que tá começando. E eu falei com a dermatologista, ela me disse que é normal, que é comum de acontecer isso, né, quando se faz esse tratamento e que depois que terminar a gente pode fazer algum procedimento, algum laser, alguma coisa assim pra melhorar. Mas é uma coisa que eu acho que tem a ver, porque tem gente que mesmo que não toma o Roacutan, já tem essa cicatriz. Mas no meu caso, eu acho que é por causa do medicamento, pois eu nunca tive, né, mesmo que eu já tive essas outras vezes, outras crises, eu nunca tive essa cicatriz. Eu uso o medicamento genérico, né, porque o Acuton original, gente, é muito caro. Aqui na minha cidade tá R$ 200 a caixa. E eu tomo 2 caixas por mês, e agora meu marido também começou a tomar, então ele também toma 2 caixas. Se a gente fosse comprar o original, ia dar mais de R$ 800 por mês só de Roacutan. E todo mês a gente tem que consultar, né, todo mês tem que ir lá para renovar a receita, todo mês tem que fazer exame de sangue, principalmente para nós mulheres, né, todo mês tem que fazer beta-HCG para provar que você não está grávida, tem que fazer hemograma, enfim, e acabar ficando muito caro. Então eu uso o genérico. Tem um que, se não me engano, chama Amalfi, né, tipo, uma marca, um tipo de genérico, não sei, que a dermatologista falou que ele é muito bom, só que ele também estava ali na faixa de uns R$ 120. E tem o genérico que eu uso da EMS, que ela também me falou que é bom, que ele é uma compatibilidade legal, e ele sai em torno de 60, R$ 65, então a gente tá tomando um desse. Não sei se é por causa disso que os sintomas têm sido, assim, mais suaves, né, não sei se fosse o original, se estaria tendo mais coisa, se estaria mais ressecada, né, mas por enquanto, a gente vai continuar usando esse mesmo. Eu falei pra vocês da cicatriz, né, nessa última consulta que eu fui, eu até falei com ela e ela falou que é comum, mas ela me passou um produto, um sérum, não sei se é um ácido, o que que é, pra passar pra ver se já tenta melhorar, pra ajudar na cicatrização. Então, provavelmente esse mês eu vou começar a usar e vamos ver se melhora. Outra coisa que eu ia falar com vocês, eu esqueci que eu ia falar com vocês. Lembrei, gente. É porque ontem eu vi um vídeo de uma menina que também está fazendo tratamento com Roacutan, ela falando que o medicamento tem interferido muito na saúde mental dela. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, sabe? Quando eu comecei a tomar, eu vi vários vídeos, eu vi várias pessoas falando, perguntei a algumas amigas minhas que já tinham usado, e ninguém nunca me falou nada sobre isso. Mas, no relato dessa menina, ela falava que nos últimos meses, acho que ela também, se não me engano, ela também está no 5º mês, que ela tem se sentido mais ansiosa, que ela tem se sentido mais depressiva, né, e principalmente com como eu posso falar? Com dificuldade de socialização, sabe, ela não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de conversar com as pessoas, de interagir, tanto que ela foi no psiquiatra agora e também está usando medicamento psiquiátrico. E aí, eu não sei se realmente tem relação, né, eu até vi aí depois eu procurei uns vídeos, eu vi uma médica falando que tem relação, depois eu vi outra falando que não tem, então é informação muito, assim, não sei exatamente se é verídica, né. Mas, coincidentemente ou não, eu sinto que esses últimos meses eu também tenho estado mais desanimada, né. Muito nesse sentido, sabe, de: "Ai, não querer fazer as coisas, assim, de não querer sair". E eu já tive acompanhamento psiquiátrico há um tempo atrás, tanto que um vídeo de uma médica falava exatamente isso, que quem já tem tendência a ter esse tipo de comportamento, que talvez o Roacutan pode acentuar.
Mas eu já tive, né, eu já fiz tratamento um período, mas eu tinha parado, estava tranquila, e recentemente voltou. Tanto que eu também voltei a tomar medicamento psiquiátrico. Mas eu particularmente, assim, sinceramente, né, não sei se tem relação mesmo, porque não vi outras pessoas falando sobre isso, mas só uma informação a mais para vocês aqui. E aí, gente, é isso, né, o tratamento tá sendo super tranquilo, produtos que eu uso, assim, também é o mínimo, né, tem um sabonete que ela me passou, eu lavo meu rosto de manhã, lavo meu rosto à noite. De noite eu passo um hidratante e durante o dia eu passo protetor solar, só isso e a manteiga de cacau o tempo inteiro. E então, assim, por enquanto eu tô feliz, né, eu tenho medo de que no futuro volte, porque eu já vi muita gente que faz o tratamento e depois volta e tem que tomar de novo, que é, por exemplo, o caso do meu marido, ele já tomou e tá tendo que tomar, se eu não me engano, pela terceira vez. Mas enfim, é uma coisa que a gente não pode controlar, né. Agora posso fazer minha parte e eu tô fazendo, e por enquanto eu tô bem feliz com o resultado e eu espero que só melhore. E então me contem aí se vocês também já fizeram, já utilizaram o Roacutan, se vocês estão pensando em utilizar, né, se vocês têm algum problema com acne, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, para eu poder trazer mais coisas desse assunto, tá bom? Fiquem com Deus e tchauzinho.